Queridos, uma palavra de Deus para o teu coração, para a tua vida, está em Jonas capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Eu vou ler e logo em seguida vamos meditar sobre isso. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarse, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarse, pagou, pois, sua passagem e desceu para dentro dele para ir para Tarse, de diante da face do Senhor. Queridos, olha o que Deus tem para a sua vida. Às vezes você se pergunta: por que a minha vida, as coisas não vêm dando certo? Por que as coisas não têm acontecido da forma com que eu espere que ela aconteça? As coisas têm dado errado, as coisas têm ido para trás. Eu não estou conseguindo ter êxito, não estou conseguindo ser abençoado. Nós vamos pegar a lição de Jonas para a nossa vida hoje, para o nosso dia de hoje. A palavra de Deus vem para dirigir Jonas em uma missão, para dirigir ele a pregar para uma cidade e gritar contra aquela cidade, porque aquela cidade havia se perdido e se contaminado em pecado, adorando outros deuses a não ser o Senhor. Mas Jonas não faz aquilo que Deus mandou ele fazer. Às vezes a palavra de Deus vem para nos dirigir, para nos impulsionar, para nos dar uma ordem, mas nós não queremos agir conforme a palavra de Deus. Nós queremos agir com os nossos próprios impulsos, com a nossa própria opinião. Às vezes a nossa vida espiritual ela está à deriva, porque nós não estamos usando a palavra de Deus como bússola para nos guiar e para nos dirigir. Nós estamos fazendo as coisas por nossa própria vontade, do nosso próprio jeito, do jeito que nós achamos que está certo, do jeito que nós achamos que tem que ser feito. E não é assim. A palavra de Deus vem para Jonas e diz: Jonas, levanta-te e vai para Nínive. E eu quero dizer para você hoje, levanta-se, sai dessa situação de comodismo que você está. Sai desse marasmo que te colocaram. Levanta-se e comece a obedecer a Deus, não uma religião, não um líder cego, não a palavra da verdade. Começa a ser guiado pela palavra da verdade. Porque quando você desobedece a Deus, você começa na sua vida a descer. Descer, por isso que a palavra de Deus vem e diz para Jonas: levanta-se. Porque quando você está deitado, você já está no nível mais baixo. Quando você está deitado, você já está em nível inferior. Às vezes nós mesmos nos colocamos em nível inferior. Impressionante que quando Deus dá uma ordem para ele ir para um determinado lugar, ele desce pela primeira vez. Quando nós desobedecemos a Deus, nós começamos a descer na vida. A Bíblia diz que ele desce para Jope. Jope é uma cidade que tinha um porto, e o porto fica no nível do mar. Quando você está fugindo de Deus, a primeira coisa que você faz na vida, fugir de Deus, fugir do teu chamado e agir com a tua própria vontade, é descer. Então Jonas desceu a primeira vez para Jope. A Bíblia diz que ele comprou uma passagem e desceu pela segunda vez. Ele desceu para dentro do navio. E depois, dentro do navio, ele desceu uma terceira vez. Ele desceu para o porão do navio. Se você ler o capítulo inteiro, você vai ver isso. E depois, desobedecendo a Deus ainda, e ainda lá dentro do porão do navio, estava deitado novamente. Pegaram ele e ele desceu pela quarta vez. Foi lançado dentro do mar. E lá dentro do mar um grande peixe o tragou. E novamente ele desceu pela quinta vez até a profundidade do oceano. E lá, dentro do peixe, como a Bíblia diz que 3 dias ele ficou dentro do grande peixe,
ele se arrependeu. E quando ele se arrepende, automaticamente o peixe leva ele a Nínive, aonde ele tinha que estar. Até quando você vai fugir de cumprir as verdades da palavra de Deus e vai estar descendo na tua vida? Você tem descido. Obedeça ao Senhor, arrependa-te do teu pecado, seja guiado pela palavra de Deus e automaticamente Deus vai te levar aonde Ele queria que você estivesse. E lá em Nínive, Jonas pega a palavra de Deus e ele é um sucesso lá em Nínive. Quando nós obedecemos a Deus, estamos debaixo da cobertura da palavra de Deus, o nosso ministério, a nossa vida, a nossa família, a nossa empresa vai ser um sucesso. Então obedeça a Deus e não tenha essa experiência de Jonas, e o seu ministério, a sua vida vai ser um sucesso. Deus o abençoe em nome de Jesus.